Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu acampo sozinho há pouco mais de 10 anos. Nada de viagens em grupo. Só eu, minha matilha e algum lugar tranquilo, longe da rotina, onde eu não precise falar com ninguém. Já percorri a maioria das trilhas das montanhas orientais pelo menos uma vez, mas havia um trecho dos Apalaches que eu nunca tinha tocado, em algum lugar ao longo da fronteira entre a Carolina do Norte e o Tennessee. Os mapas mal cobrem tudo, e as trilhas não têm nomes. Um amigo meu, Liam, que trabalha como guarda florestal, me contou sobre uma antiga estrada de serviço na rodovia 143. Ela não tem placas nem sinal de celular. Apenas um portão de metal enferrujado em um caminho de terra que desaparece entre as árvores. Ele disse que o local era usado por equipes florestais há muito tempo, mas que ninguém mais vai lá. Lembro-me de perguntar por quê. Ele apenas disse que as pessoas pararam. Disse que parecia estranho. Isso me pareceu perfeito. Saí no final de outubro, alguns dias antes do Halloween. Quando estacionei na beira daquela estrada, o meu era o único carro por perto. Fechei tudo, coloquei meu equipamento no ombro e comecei a andar. Não havia realmente uma trilha. Era mais como uma passagem estreita, coberta de vegetação e acidentada, serpenteando por arbustos e pedras íngremes. Caminhei cerca de 8 quilômetros até chegar a uma estreita crista. De lá de cima eu podia ver o vale abaixo, coberto de árvores. Nada feito pelo homem à vista. Sem cercas, sem telhados, apenas bosques. Montei minha barraca não muito longe do local de desembarque. Fiz um anel com pedras e fervi um pouco daquele ensopado de carne embalado a vácuo que guardo para viagens. Quando o sol se pôs, alimentei um pouco o fogo e me encostei na mochila. Estava tudo quieto. Algumas gotas de folhas espalhadas, talvez uma rachadura de galho aqui e ali, mas nada em comum. Quando escureceu completamente, fechei o zíper da barraca e dormi por volta das 10h30. Dormi profundamente a noite toda. Na manhã seguinte, acordei com neblina. Nenhum som, nem mesmo de pássaros. Normalmente você ouve alguma coisa, mesmo no fim de outubro, mas naquela manhã era como se a floresta estivesse em silêncio. Nem esquilos, nem corvos. Nada. Imaginei que fosse só a altitude atrapalhando as coisas. Então saí um pouco e fiz uma curta caminhada pela serra. Ainda não havia sinais de pessoas. Nem pontas de cigarro ou pegadas, nem cordas cortadas, nem mesmo galhos quebrados por botas pesadas. Parecia intocado, que era exatamente o que eu queria. Voltei para o acampamento no início da tarde, peguei meu diário de campo e comecei a esboçar as colinas ao redor. Como sempre faço. Foi quando notei algo estranho. Cerca de 4,5 metros adiante, bem no meio da trilha, havia um galho ereto. Parecia que alguém o tinha enfiado com força no chão. A casca havia sido arrancada. Não era natural, não tinha caído. Fui até lá, tirei-o e o joguei na floresta. Não vi nenhuma outra pegada ou marca. Ainda assim, não me senti exatamente observado, apenas consciente, sabe? Fiquei perto do acampamento o resto do dia. Cozinhei, li um pouco, não foi longe. Naquela noite, as coisas ficaram estranhas. Subi na tenda novamente por volta das 22 horas e deixei o fogo queimar. Fiquei ali, tentando ouvir qualquer som noturno, mas era só silêncio. Quero dizer, silêncio total, como se até os insetos tivessem feito as malas e ido embora. Por volta das 2 horas da manhã acordei. Não ouvi nenhum som, nenhum tremor, nada. Apenas abri os olhos bem acordado.
E foi então que percebi o quão parado estava. Sem vento, sem folhas farfalhando, simplesmente nada. Então ouvi esse sussurro. No começo, pensei que talvez estivesse sonhando ou meio dormindo, mas continuou. Muito suave, sussurrado, não eram palavras de verdade, apenas sons de lábios se movendo, como se alguém estivesse tentando falar sem fazer barulho. Estava vindo de bem atrás da barraca, bem próximo ao chão. Então ele se moveu lentamente ao redor da tenda. Eu não respirei. Apenas olhei fixamente para o teto de tecido. O som me envolvia, suave e constante. Então, senti algo roçar na parede da barraca, como pontas de dedos arrastando no nylon. Uma, duas, uma terceira vez, bem na base onde o tecido encontra o chão. Então, os sussurros pararam, mas os passos não. Eles não eram barulhentos. Pés descalços, lentos, irregulares, arrastando os pés. Um loop. Depois outro. Depois outro. Depois, nada. Fiquei congelado. Nem pisquei. Meus braços estavam fortemente puxados contra o peito e minhas mãos úmidas. Eu sentia cada batida do meu coração como se ele estivesse batendo nas minhas costelas. Então, algo raspou na lateral da barraca. Uma mão. 5 dedos longos. Eu podia ver o contorno através do tecido, arrastando-se de cima para baixo, suave e lento. Esperei. Não sei por quanto tempo, provavelmente perto de 1 hora, antes de finalmente abrir o zíper da porta e espiar. Estava começando a amanhecer, talvez 5:30. A fogueira estava fria, não havia pegadas, nem danos, nada que gritasse: "Ei, tinha alguma coisa aqui", exceto por uma coisa. 5 listras na parede da tenda. Finas marcas pretas, como se alguém tivesse espalhado carvão ou cinza molhada em 5 linhas limpas. Não parei para comer. Não comi nada com calma. Coloquei tudo na mochila, desmontei a barraca o mais rápido que pude e comecei a andar. Cerca de 800 metros abaixo na trilha, vi outro galho, o mesmo de antes, com a casca removida, plantado bem no centro do caminho. Dessa vez não toquei, apenas dei a volta. Dois minutos depois, outro, depois outro. Eles continuavam aparecendo, mais rápido e mais próximos. Contei 17 deles antes de finalmente pegar a estrada de volta. E então, eu vi. Havia uma figura parada logo atrás das árvores, perto de onde eu havia estacionado, sem se mover, sem caminhar em minha direção. Apenas ali. Era alta, muito alta e fina, braços muito longos, dedos pendurados. Não balançava, não se movia, nada. Ficou ali parado, ligeiramente inclinado, como se estivesse esperando por algo. Entrei no carro tão rápido que nem lembro de tê-lo destrancado. Bati a porta, liguei o motor e saí correndo, com pedras batendo nas rodas. Não olhei para trás. Nenhuma vez. Cheguei a um restaurante perto da rodovia, talvez a uns 48 quilômetros de distância. Estacionei, entrei e pedi café e panquecas. Fiquei ali sentado, olhando pela janela, ouvindo. Nada me seguiu. Não que eu tenha visto. Mas guardei aquela barraca.
Não lavei. As marcas pretas ainda estão lá. Dobrei-a exatamente como estava naquela manhã e a coloquei na garagem. Ela continua lá até hoje. E eu não chego mais perto dos Apalaches. Eu sou Luke. Tenho 32 anos e trabalho com controle de pragas em Asheville. Não é glamouroso, mas paga bem. E já faço isso há tanto tempo que pouca coisa me surpreende. Exceto talvez pela frequência com que as pessoas deixam guaxinins viverem no sótão por 6 meses antes de chamar alguém. Entre o trabalho e todo o caos habitual, clientes, papelada, amigos ligando com favores rápidos, eu tento desaparecer na floresta na maioria dos fins de semana. Eu não frequento bares, não gosto de multidões e odeio bater papo com estranhos. Dê-me uma barraca, uma fogueira e sinal de celular suficiente para verificar a previsão do tempo e estarei bem. Há uma regra que sempre sigo quando saio: não acampar sozinho. Nunca. Já vi muita coisa. As pessoas desaparecem nessas florestas mais do que se fala. Às vezes é uma queda, hipotermia, talvez simplesmente se perderam e foram longe demais. Mas, às vezes, elas simplesmente somem, sem deixar vestígios. O carro ainda está no estacionamento, os acampamentos intactos. É como se tivessem saído para urinar e nunca mais voltaram. Então, quando meu amigo Travis desistiu da nossa viagem para a Pisca 2 dias antes do combinado, eu deveria ter cancelado. Realmente deveria. Mas estava ansioso por isso a semana inteira. O trabalho tinha sido um inferno. Roedores em uma casa de repouso, cupins em uma creche infantil. Eu precisava de uma reinicialização. Imaginei que se ficasse apenas uma noite perto do início da trilha e levasse meu rifle, tudo ficaria bem. Só uma entrada e saída rápida. Nada ambicioso. Cheguei ao Harmon Raid Trail Lot por volta do meio-dia daquela sexta-feira. O clima estava firme, seco, frio. Nada dramático. Aquele tipo de dia em que tudo parece um pouco quieto demais. Mas não pensei muito nisso. Coloquei minha mochila nas costas e segui por uma trilha que já havia feito algumas vezes antes. Familiar o suficiente para que eu não precisasse verificar o GPS a cada 10 minutos. O que eu aprecio. Passei por 2 caminhantes saindo. Um casal mais velho, talvez na faixa dos 60 anos. Acenamos um para o outro, do jeito que se faz por ali. Depois disso, não vi mais ninguém. Nenhum outro caminhante, nenhum campista. Apenas pássaros, 1 ou 2 esquilos e o barulho ocasional de algo se movendo no mato. Coisas normais. Escolhi um local a cerca de 5 quilômetros da entrada. Era decente. Terreno plano, com pinheiros macios sobre os pés e alguns densos arbustos de endro em 2 lados fornecendo uma cobertura razoável. Talvez a uns 30 metros da trilha principal. Longe o suficiente para não ser visível, mas perto bastante para alcançá-la rapidamente se necessário. Montei acampamento, filtrei um pouco de água do riacho e juntei lenha. Nada de especial, apenas uma pequena fogueira para esquentar meu chile liofilizado e manter a escuridão afastada. As coisas permaneceram calmas até pouco depois do anoitecer. Eu estava sentado perto do fogo, comendo, quando ouvi algo atrás de mim, no alto da colina. Batidas de casco, ou o que pensei serem batidas de casco. Lentas, pesadas. Não era uma corrida, era mais como um caminhar constante. Imaginei que fosse um veado, talvez um alce, embora eu nunca tivesse visto nenhum tão longe na trilha. Liguei minha lanterna de cabeça e examinei as árvores, mas não havia brilho nos olhos. Nada se moveu. Seja lá o que fosse, caminhou por cerca de 1 minuto.
e depois parou. Não ouvi mais nada. Apaguei o fogo por volta das 10 da noite, fechei o zíper da barraca e me enfiei no saco de dormir. Estava cansado o suficiente para não pensar muito no barulho anterior. A floresta estava completamente silenciosa, mas isso não é incomum depois de escurecer. Às vezes, ela simplesmente desliga. Acordei um pouco depois das 2 da manhã. Sem alarme, sem sonhos, apenas este som. Suave no início, como um estrondo baixo, mas que ficou mais claro quanto mais eu permanecia parado. Eram pedras. Pedras sendo arrastadas, aquele som de raspagem e trituração, como se alguém tivesse puxando uma pedra sobre cascalho solto. Estava perto, uns 9, talvez 12 metros de distância, bem perto de onde ficava a fogueira. Prendi a respiração e escutei. No começo pensei que talvez um guaxinim ou um urso tivesse se metido em alguma coisa, mas não era algo se arrastando ou remexendo. Era constante, pesado, lento. E então ouvi a respiração. Não era o tipo de respiração que você espera de um animal. Era trabalhosa, úmida. Cada inspiração parecia vir de um fluido, como se alguém estivesse tentando sugar ar de um pulmão cheio de sangue. Era lenta, irregular, como se doesse. Sentei-me cuidadosamente e peguei meu rifle, que sempre deixo ao lado do saco de dormir quando estou lá fora. Segurei-o no colo e não fiz barulho algum. Nem toquei no zíper. A respiração parou. Então os passos começaram. Não eram rápidos nem altos, apenas um de cada vez, espaçados, como se o que quer que fosse estivesse andando em círculos lentos ao redor da minha barraca. Ouvi gravetos sendo esmagados sob o peso, não galhos, gravetos, grossos. Fez um círculo completo. Depois outro, mesmo ritmo lento. Nunca tocou a tenda, mas eu podia senti-lo lá fora. Daquele jeito que você sabe que tem alguém atrás de você, mesmo sem ver. Então sussurrou, bem rente à base da barraca. 2 palavras, quietas. Quase como se as estivesse testando. Luke em casa. O meu nome. Ele sabia meu nome. Não pensei. Apenas abri o zíper da barraca, rolei para fora e me agachei com o rifle apontado para as árvores. Bati o botão do farol e girei a luz. Nada se moveu. Sem olhos, sem sombra. Apenas árvores. Mas o cheiro. Meu Deus, o cheiro. Espesso e doentio, como sangue parado por muito tempo. Havia também um odor doce e estranho, como algo podre esquecido dentro de um carro quente. Não levei nada. Deixei a barraca, o fogareiro, até mesmo um saco de comida que eu havia amarrado na árvore. Apenas comecei a me mover. Rifle em punho, olhos atentos. Depois de uns 5 minutos, acelerei o passo. Depois de 10 minutos, estava correndo. Então passei a correr com tudo. Não parei até ver o carro. Bati a porta, tranquei e fiquei sentado com o rifle no colo até o sol nascer. Não dormi. Não liguei o rádio. Apenas olhei pelo para-brisa e esperei. Cada vez que eu piscava, ouvia aquela voz dizendo meu nome de novo. Quando amanheceu, dirigi direto para casa. Não parei, não olhei para trás. Disse a mim mesmo que era um sonho, uma alucinação por estresse. Talvez eu estivesse com febre, talvez tivesse andado sonâmbulo. Repeti isso enquanto tomava banho, esfregando o cheiro do meu nariz. Não voltei para buscar o equipamento. Não contei a ninguém, simplesmente deixei tudo lá. 3 noites depois, cheguei em casa do trabalho por volta das 21h30. Dia longo, infestação em uma padaria,
gambá morto em um porão. Moro sozinho, perto de Canton, no final de uma estrada de cascalho cercada por floresta. Não há vizinhos. A casa mais próxima fica a 800 metros, descendo a serra. Estava esquentando algumas sobras no micro-ondas quando as luzes piscaram uma vez e se apagaram. Apagão total. Sem iluminação pública, sem gerador, só escuridão absoluta. Peguei a lanterna e fui para os fundos verificar o disjuntor. Assim que pisei na varanda, senti o cheiro, o mesmo cheiro. Aquela podridão metálica e espessa, a mesma doçura doentia. Ela me atingiu como uma onda. Fiquei paralisado. Apontei a lanterna para as árvores e os vi. Pegadas na lama. Pés enormes e descalços. Largos demais. Dedos longos e achatados, como se nunca tivessem usado sapatos. As pegadas saíam da mata e iam direto até os degraus dos fundos. E então paravam. Nenhuma pegada de volta, nenhuma trilha de saída. Apenas lama. Seja lá o que for, andou até lá, ficou ali e desapareceu. Entrei e tranquei todas as portas e janelas. Dormi com um rifle novamente. Ou, melhor, tentei dormir. Não consegui. Quando amanheceu, as pegadas haviam sumido. Não borradas, não lavadas pela chuva. Sumidas, como se nada tivesse encostado na lama. Meu nome é Josh. Tenho 29 anos. E durante anos, fazer trilha sozinho foi a minha praia. Estou falando de coisas realmente radicais. Nenhum acampamento demarcado, nenhuma outra pessoa, nenhum telefone tocando. Apenas eu e qualquer trilha que atravessasse os Apalaches. Não se tratava de ser durão ou dramático. Eu simplesmente gostava do silêncio. Isso fazia com que todo o resto parecesse mais simples. Pelo menos costumava ser. Em julho passado, planejei um circuito de 3 noites por um sistema de trilhas menos conhecido, perto da fronteira entre a Carolina do Norte e o Tennessee. Encontrei-o em um fórum antigo, mal conservado, com pouco movimento de pedestres e supostamente com boas vistas do cume. Parecia perfeito. 18 milhas no total, 2 abrigos básicos ao longo do caminho e um acampamento final em uma crista que eu nunca tinha tentado antes. Sinceramente, fiquei animado. Eu não tirava uma folga de verdade havia meses. Viajei com pouca bagagem. Rede, lona, fogão compacto, comida para 4 dias, filtro de água, meu velho sinalizador de satélite, que nunca me falhou, e as coisas de emergência de sempre. Nada sofisticado, apenas o essencial. Estacionei em um pequeno acostamento por volta das 10 horas da manhã de uma segunda-feira e deixei um bilhete dobrado embaixo do limpador de para-brisa, listando o nome da trilha e a previsão de retorno. Não era para ninguém em particular, era apenas um hábito que adquiri. Se algo desse errado, pelo menos alguém poderia encontrar o carro. A caminhada começou bem. A trilha subia rapidamente em direção à floresta de madeira de lei, principalmente carvalhos e álamos. O chão estava macio por causa da chuva da semana anterior, e as teias de aranha no caminho me indicavam que ninguém mais havia passado por ali recentemente. Fiz um tempo decente. Por volta das 16 horas encontrei um local amplo e plano perto de um riacho e pendurei minha rede entre 2 bordos. Aquela noite transcorreu sem incidentes. Os insetos eram barulhentos. Alguns guaxinins farfalharam perto do meu equipamento, mas não ficaram por perto. Dormi profundamente, como sempre faço depois de um longo dia na trilha. O segundo dia foi quando as coisas mudaram.
A trilha ficou mais estreita, contornando afloramentos rochosos e quedas íngremes. As árvores pareciam mais próximas, como se a floresta estivesse me pressionando. Não vi mais ninguém o dia todo, nem ouvi nada grande se movendo por ali. Estava quieto de um jeito que parecia estranho, embora eu não soubesse porquê na época. Às 3 da tarde, cheguei ao cume. A vista era como anunciada, camadas de colinas se estendendo sobre um céu azul. Deveria ter sido uma sensação de paz, mas havia uma tensão estranha no meu peito, como se meu corpo soubesse de algo antes que meu cérebro percebesse. Comecei a ferver água para o jantar quando vi, através das árvores, talvez a 15 metros de distância, uma figura, apenas parte bela, ombro e meia cabeça, espiando por trás de uma árvore. Parecia que alguém estava debruçado, observando. Levantei-me rapidamente e gritei: "Ei, você tá bem aí?" Nada. Nenhum som. Nem mesmo uma mudança de peso. O rosto parecia errado. Sem cor, sem roupas visíveis, apenas pálido e suave. Peguei minha lanterna e caminhei, tentando manter a calma, mas não havia nada atrás da árvore. Dei uma volta, verifiquei as pedras próximas e até gritei novamente. Ainda nada. Nenhuma pegada, nenhum som de recuo. Engasguei aquilo com um latido ou uma sombra pregando peças. Disse a mim mesmo que estava cansado. Esse tipo de coisa acontece, certo? Mas naquela noite, não consegui dormir. Cada pequeno som me acordava. Fiquei preso na rede, ouvindo a floresta. Por volta da 1h da manhã, ouvi um estalo. Nem esquilo, nem vento. Era muito pesado. Peguei minha lanterna de cabeça e meu bastão de caminhada. Bati o bastão na minha lata de comida algumas vezes. Geralmente isso é suficiente para assustar a vida selvagem. Desta vez, nada funcionou. Em vez disso, ouvi passos, não rápidos, apenas constantes. Ritmo humano. Trituração, pausa, trituração, pausa. Eles pararam a uns 6 metros da minha rede. Congelei. Minha mão agarrou o bastão com força. Eu podia ouvir a respiração. Inalações lentas e controladas, como se alguém estivesse tentando, deliberadamente, não fazer barulho, mas ainda assim não conseguisse. Liguei minha lanterna e apontei na direção do som. Nada. Eu disse alto. Se você estiver apenas fazendo uma caminhada, me avise. Silêncio. Fiquei imóvel o resto da noite. Não fechei os olhos nenhuma vez. Apenas olhei para as árvores e esperei. Assim que amanheceu, arrumei tudo. Sem café da manhã, sem água. Apenas coloquei meus equipamentos na mochila e fui para a trilha. Eu sabia que deveria acampar mais uma noite antes de voltar para o carro, mas que se dane. Eu não passaria mais uma noite lá fora. Depois de cerca de 1h de caminhada, comecei a ouvi-lo novamente. Passos. Eles ficaram fora de sincronia com os meus. Quando eu parava, eles paravam. Quando eu andava, eles voltavam. Girei rápido algumas vezes, tentando pegar quem ou o que quer que fosse. Nada. E assim continuou por quilômetros. Em cada curva, em cada subida, eu esperava ver alguém, mas a trilha permanecia vazia. Então cheguei a uma clareira com um velho tronco caído atravessado. Eu estava cansado e andando mais devagar. Assim que me aproximei, percebi um movimento à minha frente. Algo se agachou atrás de uma árvore caída. Membros longos e bem dobrados. Pele cinza e esticada, como se alguém a tivesse puxado sobre ossos grandes demais. Sua cabeça estava inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo.
Não tinha orelhas, nem roupas, nem nada. Só pele, osso e quietude. Congelei. Então ele parou. Era alto. Alto demais. Seus joelhos dobravam na direção errada quando se movia, como um inseto quebrado tentando andar ereto. Eu não esperei. Corri mais rápido do que nunca na vida. Tudo ficou embaçado. Árvores, pedras, raízes. Não me importei. Simplesmente corri até meus pulmões cederem e minhas pernas virarem gelatina. Desabei perto de uma árvore e tentei respirar sem fazer barulho. Por alguns minutos, nada. Então, galhos começaram a quebrar novamente à minha esquerda e depois atrás de mim. Fiquei pressionado contra aquela árvore, agarrando uma pedra que peguei do chão sem perceber. Virei-me lentamente, tentando enxergar através do mato. Seja lá o que fosse, estava me circulando. Nunca apareceu. Ficou bem na borda, perto o suficiente para ouvir, perto o suficiente para que eu me sentisse observado. Por fim, tudo ficou quieto. Esperei muito tempo antes de me mover. Acho que mais de 1 hora. Perto do início da trilha, as coisas ficaram mais estranhas. Primeiro, um coelho sem pelo, sem sangue, apenas pele rosada e em carne viva. Depois, uma árvore com entalhes, espirais grosseiras e linhas irregulares escavadas profundamente na casca, quase raivosas, sem nenhum padrão que eu reconhecesse. E então, a cerca de 800 metros do meu carro, virei uma curva e parei abruptamente. Um crânio de veado estava pendurado em uma videira bem acima da trilha. Abaixo dele, pedras dispostas em uma espiral perfeita, cada uma do tamanho de um punho, organizadas com um propósito. Eu nem diminuí a velocidade. Passei por baixo dele sem olhar novamente. Quando bati no cascalho, quase chorei. O carro estava ótimo, intacto. Joguei meu equipamento, não troquei e não verifiquei nada 2 vezes. Apenas entrei e dirigi. Em algum lugar na rodovia, percebi que havia algo errado. Meu GPS estava desligado. Totalmente desligado. Eu não tinha tocado nele. O sinalizador de satélite na minha mochila também estava inoperante. Estava totalmente carregado antes de eu sair. Lembro-me de ter verificado naquela noite em meu apartamento em Asheville. Tranquei tudo. Quer dizer, realmente tranquei. Janelas, ferrolhos, persianas fechadas. Eu ainda não conseguia relaxar. Cada barulho lá fora, cada rangido vindo do prédio me fazia pular. Fiquei sentado na beira da cama até depois das 2, tentando me convencer de que estava apenas imaginando tudo. Às 3h17, ouvi batidas. Nenhum ruído aleatório. Uma batida lenta e rítmica na janela do meu quarto. Eu moro no 2º andar. Levantei-me. Caminhei até o abajur, acendi-o e fui até a janela. Nada. Fiquei olhando através do vidro por um longo tempo. Na manhã seguinte, encontrei manchas de lama na porta de correr de vidro que dava para minha sacada. Linhas longas e finas, como dedos, foram arrastadas pela superfície. Saí para ir até meu carro. Havia marcas de mãos no capô e no teto, enlameadas e manchadas por dedos longos e estreitos demais. Nenhuma pegada. Nada mais. Não relatei nada. O que eu diria? Não fiz mais caminhadas desde então. Tenho 38 anos e trabalho como um paramédico. É o tipo de trabalho em que suas refeições vêm em porções entre os chamados, e horas de sono são mais uma sugestão do que uma realidade. Já vi coisas bem ruins. Acidentes,
esfaqueamentos, overdoses, mas nada me marcou como o que aconteceu nos Apalaches no outono passado. Era final de outubro. Eu e 3 caras que conheci no treinamento de paramédicos decidimos sair dali por um tempo, mochilando como se fosse a moda antiga, sem celulares, sem GPS, apenas mapas topográficos, bússolas e nossos equipamentos. Estávamos todos interessados nessa coisa de sobrevivência radical. A ideia era nos perder de propósito e encontrar uma saída. Danny era o tipo de cara que conseguia atravessar uma parede de tijolos falando alto, sempre contando piadas, mesmo em momentos sérios. Marcos era quieto, cheio de instinto e olhos aguçados, como se sempre esperasse que algo desse errado onde quer que fosse. Depois veio Luke, o mais novo de nós com 23 anos, super ansioso. Ele ainda não teve tempo de desenvolver o cinismo habitual que o trabalho causava no resto de nós. Pegamos a trilha numa manhã de domingo. O clima estava bom, as mochilas pesadas e o ânimo alto. Os 3 primeiros dias foram um tipo de viagem que você espera. Longas caminhadas, comendo tudo que podíamos ferver ou assar, lavando-nos em riachos congelados, noites em redes ou deitados no chão, dependendo do que conseguíssemos reunir. Certa vez, nos deparamos com pegadas de lince e achamos que vimos um se esgueirando por entre as árvores, mas ele não ficou por ali. Em uma manhã, encontramos uma pilha estranha de ossos de veado dispostos em espiral apertada sobre uma laje de rocha. Parecia quase artístico. Nenhum de nós admitiu estar assustado, mas seguimos em frente mais rápido do que o normal naquele dia. Foi na 4ª noite que as coisas mudaram. Estávamos tentando chegar a um antigo riacho que Marcos jurava lembrar de um mapa topográfico desbotado. Segundo ele, isso cortaria quilômetros da nossa rota. Então, seguimos pelo mato, nos afastando cada vez mais da trilha marcada. Quando o sol se pôs atrás das serras, estávamos presos num vale estreito, com árvores tão compactadas no alto que o luar mal alcançava o chão. Escureceu muito rápido, sem vento, sem sapos, nem mesmo insetos. Era o tipo de silêncio que pressionava os ouvidos. Algum tempo depois da meia-noite, Luke me cutucou para que eu acordasse. "Ei!" ele sussurrou bem perto. "Tem alguma coisa andando por aí." Sentei-me lentamente. Danny já estava sentado ereto, segurando sua lanterna como uma arma, mas sem ligá-la. No começo, não ouvi nada. Depois, percebi aquele movimento suave, constante ao redor do nosso acampamento. Não eram estrondos ou passos pesados, apenas um ritmo cuidadoso. Estava nos circulando. Peguei a faca de lâmina fixa que carrego no cinto. Eu sabia que não faria muita diferença se fosse um urso, mas era melhor do que ficar de mãos vazias. Só que ursos não andam assim. Eles não se movem tão devagar e com certeza não dão voltas em volta de você sem fazer barulho. Marcos se inclinou para fora da rede e sussurrou: "Tem 2 pernas." Não dormimos o resto da noite. Apenas ficamos sentados ali, ouvindo. Os passos finalmente pararam, mas nunca os ouvimos partir. Era como se quem quer que fosse tivesse simplesmente desaparecido na floresta. De manhã, encontramos as pegadas. Pés humanos descalços, sem sapatos, mas com apenas 3 dedos em cada um. Sem garras, sem marcas comuns, apenas impressões limpas e suaves na terra bem ao redor de onde estávamos, circulando como um tubarão. Nenhum de nós disse muita coisa. Fizemos as malas rapidamente e partimos, cobrindo mais terreno em algumas horas do que havíamos feito no dia anterior. A cada 30 minutos, um de nós parava para escutar. Ainda não havia pássaros, nem farfalhar, apenas silêncio absoluto, como se a floresta estivesse prendendo a respiração.
Por volta do meio-dia, cruzamos uma colina e avistamos uma clareira com o que parecia ser um edifício. Meu primeiro pensamento foi uma estação de guardas florestais. Juro que meus joelhos quase cederam de alívio. Mesmo um barraco destruído seria uma salvação. Era uma cabana, quase toda destruída, com o teto cedendo no lado oeste. O musgo tomou conta da chaminé de tijolos e as árvores estavam começando a crescer através da estrutura. Mas a metade leste ainda estava de pé. A porta pendia de uma dobradiça e metade do piso interno estava podre. Ainda assim, era melhor do que dormir ao relento. Mantivemos o fogo baixo naquela noite, apenas brasas. Ninguém estava com vontade de comer muito. Danny andava de um lado para o outro mais do que o normal. "Tem alguma coisa embaixo do assoalho", ele disse, coçando a cabeça e respirando fundo. "Juro por Deus, tem alguma coisa embaixo da gente." Eu disse a ele que provavelmente eram ratos. "Os ratos não respiram assim", ele retrucou. "É suar, é pesado." Deitei-me e escutei. Demorou alguns minutos, mas depois eu ouvi também. Aquela respiração baixa e espessa, como se houvesse fluido nos pulmões. E então, arranhões suaves como unhas longas arrastando na madeira seca. Sempre paravam quando nos movíamos e recomeçavam quando ficávamos parados. Decidimos dormir em pares, em turnos. Marcos e Luke foram os primeiros. Eu e Danny ficaríamos no segundo turno. Só que Marcos não acordou. Seus olhos estavam abertos. Sua boca também. Como se tivesse morrido no meio de uma respiração. Sua pele estava úmida e fria, mas não havia marcas nele. Nenhum sinal de luta, nenhum sangue. Seu pulso simplesmente parou. Luke perdeu o controle, gritou e tentou correr. Tive que levá-lo para fora e segurá-lo até que se acalmasse. Danny parecia ter envelhecido 5 anos em 5 minutos. Enterramos Marcos atrás da cabana e nos revezamos com as pás do acampamento. Ninguém disse nada enquanto trabalhávamos. Saímos ao nascer do sol. Não me preocupei com o café da manhã. Mal enchemos nossas garrafas de água. Só queríamos sair dali. Mas a floresta não mudou. As árvores pareciam as mesmas. Pontos de referência se repetiam. Juro que em determinado momento vi uma muda onde amarramos uma bandana vermelha no segundo dia. No final da tarde encontramos outra coisa. Uma escada, bem no meio do nada. Sem corrimões, sem plataforma, apenas 10 ou 12 degraus de madeira que não levavam a lugar nenhum. Terminavam a 1,80 m de altura, cobertos de musgo e um pouco inclinados para o lado. Danny olhou fixamente por um longo tempo. "Isso não estava aqui antes", ele disse. Luke parecia que ia vomitar. "Não olhe para isso por muito tempo", murmurou com os olhos no chão. "Não tocamos nela, apenas continuamos andando." Mas o som de passos nos seguiu por quilômetros. Sempre logo atrás, sempre acompanhando os nossos. Quando paramos, já estava escuro novamente. Nos escondemos sob um afloramento rochoso, cansados demais para nos importarmos se era seguro. Sem fogo, sem conversa, eu nem desenrolei meu saco de dormir. Fiquei ali sentado, faca na mão, tentando ficar acordado. Danny me sacudiu por volta das 2 da manhã. Luke havia sumido. Olhei para seu canto. Sua bolsa estava vazia, aberta com o zíper puxado. A sujeira ao redor mostrava 2 longas marcas de arrasto, como se algo o tivesse puxado pelos tornozelos. Sem sangue, sem luta, sem som. Ficamos sentados de costas um para o outro até o amanhecer. Não dormimos, apenas esperamos que algo nos alcançasse também. Quando a luz finalmente atravessou as árvores, tentamos seguir as marcas de arrasto.
Elas desapareceram depois de cerca de 20 metros, mas encontramos sua lanterna, presa entre algumas raízes, ainda acesa. A lente estava manchada de sangue. Continuamos andando, sem plano, apenas seguimos em frente, para o sul talvez. Horas se passaram. Então vimos a escada novamente. A mesma, o mesmo musgo, a mesma inclinação estranha. Mas dessa vez, alguém estava em cima dela. Mesma constituição do look, mesma jaqueta, mesmas calças. Apenas sua cabeça estava pendurada em um ângulo estranho, como se o pescoço tivesse sido quebrado e nunca tivesse cicatrizado direito. Seus braços estavam pendurados muito baixos e as mãos estavam moles ao lado do corpo. Então ele abriu a boca, muito mais do que deveria. "Você me deixou", ele disse. Danny largou a mochila e correu para dentro da floresta. E eu fiquei sozinho. Tenho 31 anos e trabalho como fotógrafo freelancer da vida selvagem. A maioria dos meus trabalhos é autodirigida. Eu apresento trabalhos para revistas, vendo cópias, licencio filmagens. Não é glamuroso, mas eu gosto. Mais do que isso, gosto de fazer isso sozinho. Não porque eu seja antissocial, mas porque aprendi com o tempo que é mais fácil me concentrar quando não preciso explicar por que fico sentado parado por 5 horas na lama, só esperando algo piscar ao longe. Em outubro, fui para o oeste da Carolina do Norte, no coração da Cordilheira dos Apalaches. Eu estava navegando por um fórum sobre vida selvagem, com a maioria de amadores, alguns fotógrafos profissionais, e um cara me mandou uma mensagem sobre uma trilha esquecida, perto de uma serra que não constava nos mapas modernos. Ele disse que era um ótimo lugar para avistar raposas vermelhas, talvez linces pardos, até mesmo um ou outro urso negro, se você tivesse sorte. Já tinha estado lá uma vez, anos atrás, e jurou que era o lugar mais animado que já tinha visto na floresta. A trilha, segundo ele, costumava fazer parte de uma rota de guardas florestais, mas foi fechada depois que um deslizamento de pedras tornou a estrada instável. Nunca foi reaberta. Ninguém a manteve. Sem placas, sem GPS, parecia perfeito para mim. Gosto de áreas que não foram pisoteadas por 1 milhão de botas ou sobrevoadas por influenciadores. Lugares onde os animais ainda agem como animais. Encontrei um mapa topográfico antigo de um arquivo florestal online. Uma daquelas digitalizações em preto e branco que ainda cheiravam a toner na minha imaginação. Lá estava. Curvas tênues subindo a encosta de uma serra, terminando perto de um mirante marcado com apenas um pequeno X. O ponto de partida era atrás de um posto de guarda florestal fechado com tábuas, a cerca de 16 quilômetros de distância, em uma estrada de terra que provavelmente não via um trator há décadas. Meu tipo de lugar. Cheguei por volta das 16h30. Estacionei perto do que costumava ser a estrada de serviço, mas que agora parecia mais uma trilha irregular para cabras. Meu equipamento foi reduzido ao essencial: barraca individual, refeições liofilizadas, fogão compacto, aquecedor térmico, câmera DSLR, lentes e baterias de reserva. Não havia sinal de celular por lá, o que eu esperava. Eu tinha um mapa de papel e uma bússola. Já havia feito pelo menos 30 trilhas solo como esta, então não estava preocupado. O início da trilha parecia exatamente como você esperaria. Coberto de mato, quase estreitamente apologético, com folhas grossas o suficiente para esconder pedras, raízes
e às vezes a própria trilha. Em 15 minutos, a floresta já estava engolindo a luz. A copa das árvores era densa, com camadas de galhos emaranhados tão altos que nem os pássaros pareciam se dar ao trabalho de voar através deles. O ar parecia parado, mas não falo da atmosfera. Direi apenas que estava silencioso. Nenhum canto de pássaro, nenhum zumbido de insetos, apenas minhas botas estalando e o ocasional arrastar quando eu pegava uma rota errada. Depois de cerca de 2 horas de escalada lenta, encontrei uma clareira natural. Não era grande, talvez 6 metros de largura, mas era plana, seca e envolta em pinheiros e vegetação rasteira densa. Dava para a encosta leste, com uma vista distante que se estendia por pouco suficiente para lembrar o quão sozinho você estava. Verifiquei o chão. Nenhuma pegada, nenhum excremento, nenhuma vegetação amassada. Nada que sugerisse que outro humano ou animal tivesse estado ali recentemente. Montei acampamento. A barraca estava montada em 15 minutos. Fervi água, comi algo fingindo ser macarrão, depois me recostei e esperei a luz diminuir. Por volta das 22 horas, comecei uma varredura lenta com uma lente térmica. É como assistir a um filme mudo, em que cada ator está escondido atrás de uma árvore. Nas primeiras horas, nada. Um sinal pode ter sido um esquilo. Depois, nada novamente. Às 2h15, ouvi um assovio. 3 notas nítidas, como se alguém tivesse praticado. Não era um pássaro, não era um eco. Tinha as bordas afiadas de algo intencional, algo com pulmões e lábios. Virei-me em direção ao som. Aumentei a térmica. Nada. Apenas árvores frias e estática. 2 minutos depois, veio novamente. As mesmas 3 notas. Desta vez, atrás de mim. Virei-me mais rápido. Examinei. Ainda nada. Nenhum calor, nenhum movimento, nenhum motivo para me sentir observado. Mas me senti. Fiquei sentado, com a câmera no colo, apenas ouvindo. Eu não estava piscando muito naquele momento. Não queria perder nada. Outro assobio. Mesmo ritmo, direção diferente. Estava se movendo, não andando, apenas se reposicionando, sempre fora do campo de visão, como se soubesse exatamente até onde eu podia ver e ficasse um pouco além. Às 2h50 desisti de tentar avistá-lo. Desliguei a câmera, fui lentamente até a barraca, abri o zíper sem fazer barulho, deslizei para dentro com as botas e deixei a aba entreaberta, apenas o suficiente para correr se fosse preciso. Fiquei deitado ali a noite toda, olhando para o teto de nylon, esperando por algo que eu não conseguia nomear. Ao nascer do sol, a floresta estava silenciosa novamente, mas não um silêncio normal, o tipo de silêncio em que você sente que sua própria respiração está alta demais. Saí rígido e dolorido. Olhei ao redor, nada perturbado. A clareira parecia um cartão postal. Disse a mim mesmo que provavelmente era apenas algum caminhante esquisito, pregando uma peça ou um morador da floresta brincando com turistas. Não acreditei, mas dizer isso em voz alta ajudou. Fiquei. Naquele segundo dia, mal saí da clareira. Continuei examinando, fazendo barulho enquanto caminhava pelo perímetro. Cheguei a falar comigo mesmo algumas vezes só para evitar que o silêncio se instalasse demais. Nada. Nem mesmo um guaxinim. Era como se a própria floresta tivesse se mudado. Naquela noite, sem fogo. Eu não queria revelar minha localização. Sentei-me no escuro, com a lente térmica apontada para as árvores, gravando em sequências de 5 minutos para economizar bateria. Exatamente às 22h04, o apito retornou. Mesmas notas, mesmo ritmo. Desta vez não se moveu.
Vinha do leste, bem atrás das árvores. Aumentei a térmica. Examinei lentamente. E lá estava. Uma forma arqueada, ereta, com formato humano, mas não exatamente. Os membros eram muito longos, a cabeça muito lisa, as proporções desproporcionais. Não estava balançando nem respirando visivelmente, apenas parado ali. Observei por quase 1 minuto. Então seu braço se levantou. Apontou diretamente para mim. Então apito novamente. As mesmas 3 notas. Sem atraso. Como se não se importasse se eu soubesse que estava sendo observado. Desliguei a câmera. Fiquei sentado. Não conseguia me mover. Não conseguia desviar o olhar. Não me lembro de ter adormecido. Lembro-me de acordar. Era de manhã. A forma havia sumido. Arrumei minhas coisas rapidamente. A clareira parecia intocada, exceto por pegadas. Não minhas. Não de animais. Longas, estreitas, com muitos dedos. Elas começavam no local onde a forma estivera, curvavam-se ao redor de metade da clareira e paravam no meio do passo. Não comi, mal bebi. Apenas coloquei tudo nas costas e comecei a caminhar. A trilha parecia diferente descendo. As folhas sob meus pés não soavam bem. Muito macias, como se estivessem úmidas, mas não estavam. Como se estivessem tentando abafar o som, em vez de produzi-lo. Na metade do caminho, parei para ajustar minha mochila e recuperar o fôlego. Então notei o silêncio novamente. Nenhum pássaro, nenhum vento, nem mesmo o som de árvores se acomodando. Eu me virei. Estava parado entre 2 árvores. Não escondido, apenas observando. Pele pálida como massa crua, sem cabelo. Olhos enormes, sem pálpebras, brilhantes como bolinhas de gude pretas. Sua boca estava aberta. Não era uma boca natural, apenas uma fenda que se estendia muito larga, muito funda, e estava apontando novamente. Mesmo a pose, mesmo o braço, só que agora eu conseguia ouvi-lo respirar, raso, irregular, como alguém tentando imitar a respiração sem entender direito como funciona. Larguei minha mochila e saí correndo, sem plano, apenas instinto. Não olhei para trás. Eu soube que cheguei à estrada de serviço porque a terra se transformou em cascalho sob minhas botas. Meus joelhos cederam quando eu vi o carro. Mergulhei, tranquei as portas antes mesmo de ligar o motor. Dirigi até chegar a Asheville. De volta para casa, revisei as imagens térmicas. O clipe daquela noite ainda estava lá, granulado, baixa resolução, mas a forma ainda apontando era inconfundível. Mas o áudio estava diferente. Agora o apito tinha 4 notas. Mesmo tom, mas mais lento, como alguém tentando imitar o original, mas errando um pouco. Desafinado apenas o suficiente para fazer você sentir um calafrio na espinha. Passei o vídeo quadro a quadro. No exato segundo em que o apito terminou, outra forma piscou na extrema esquerda da tela, menor, agachada, e então desapareceu. Apaguei a filmagem, limpei o cartão, vendi a câmera. Uma semana depois, contei a um cara, um balconista de loja de suprimentos em Asheville. Ele parecia alguém que morava na floresta há décadas. Quando mencionei o apito, ele fez uma pausa. 3 notas? Ele perguntou. Eu assenti. Você teve sorte de não ter ouvido a 4ª, ele disse. Depois apenas me olhou como se eu fosse perguntar sobre o tempo. Eu ainda faço caminhadas.
Ainda tiro fotos, mas nunca naquela parte da serra. Seja lá o que for que esteja lá em cima, pode ficar com a crista. Eu não vou voltar. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.